Olá, meu nome é Rafael Paiva Justo, sou capitão do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás. Sejam todos bem-vindos à aula 2 da instrução sobre a norma técnica 15 do CBMGO, referente a controle de fumaça nas edificações. Na instrução de hoje, falaremos sobre a parte 4 do controle de fumaça natural nas demais ocupações que não sejam indústrias e depósitos, que nós já vimos na aula anterior. Vamos falar da parte 5, que é o controle de fumaça mecânico nas edificações, lembrando que essa é uma parte que tem grande conteúdo da área de dimensionamento, que não é o objetivo desse curso. Vamos falar ainda da parte 6, que é o controle de fumaça nas rotas de fuga, a parte 7, que é o controle de fumaça nos átrios, e finalizaremos, então, na parte 8, falando dos aspectos de segurança e algumas situações a serem verificadas durante as inspeções. Na parte 4 da norma, são apresentados parâmetros de dimensionamento para o controle de fumaça natural, painéis de acantonamento, quantidade e posicionamento de grelhas, dimensionados de acordo com o volume dos ambientes protegidos. Lembrando que, assim como nas escadas protegidas, a dificuldade da ventilação natural é a necessidade de fachadas próximas às áreas onde as grelhas serão instaladas. E isso geralmente não é uma opção nas edificações, porque hoje em dia as edificações dificilmente vão ter as fachadas livres. A maioria das vezes, só a fachada direto para a via pública, a fachada anterior, que vai ter realmente uma visada livre. As fachadas laterais, muitas das vezes, elas já são ocupadas com outras edificações também, até para melhor aproveitamento do terreno, né? Na parte 5 da norma, são apresentados parâmetros de dimensionamento dos exaustores mecânicos e também dos motoventiladores para fazer a introdução mecânica de ar. Lembrando novamente que se a introdução de ar for feita mecanicamente, obrigatoriamente a exaustão deverá ser feita o quê? De forma mecânica. Na parte 6, são tratados itens de dimensionamentos para as rotas de fugas horizontais e subsolos. São dados detalhes como afastamentos entre grelhas, qual o posicionamento das grelhas aqui. A gente vê um exemplo do que da grelha posicionada na parte superior para extração de fumaça, grelha posicionada na parte inferior para introdução de fumaça. Isso aqui, não sei se os senhores lembram, na anticâmara ventilada da escada prova de fumaça, na instrução da norma técnica 11. O posicionamento da grelha era exatamente dessa forma. Se os senhores forem traçar um paralelo entre essas duas normas, a gente vê que, na verdade, a escada prova de fumaça, a ventilação da anticâmara é feita um controle de fumaça natural dentro da escada, naquele ambiente ali, para fazer o quê? A proteção da escada. Nas rotas horizontais, são definidos os afastamentos entre as grelhas nos corredores. A grelha de introdução e extração de ar, diferenciando o sistema natural do mecânico. O maior afastamento, então, é tido onde? No sistema mecânico aqui. Você, por exemplo, em linha reta, se você estiver fazendo o controle de fumaça de forma mecânica, o afastamento vai ser de quê? De 15 metros, sendo que se você fizer de forma natural, o afastamento máximo aqui será de 10 metros entre as grelhas. Apesar desse slide apresentar um item de dimensionamento, foi inserido no conteúdo para demonstrar que a área das grelhas dependerão da largura do corredor atendido. Então, um fator muito importante, senhores, vai ser o quê? Quando estiver fazendo a vistoria, a inspeção em uma edificação que tem sistema de controle de fumaça, verificar o quê? A largura dos corredores e a medida das grelhas que estão instaladas nesses corredores para serem feitos o quê? O controle de fumaça, para ver se está de acordo com o que realmente foi dimensionado nos projetos. São fatores que estão diretamente ligados aqui no dimensionamento. Mais um item de dimensionamento, mas para comentarmos que as grelhas de insuflação, elas devem estar em número superior às grelhas de exaustão, para garantir o quê? Que tenha uma entrada de ar superior nessa edificação para fazer o quê? O arraste da fumaça exatamente para as grelhas de extração de fumaça do ambiente. As grelhas de extração, elas serão localizadas na parte superior dos ambientes, para facilitar a extração de fumaça que se acumula junto ao teto, e as de introdução de ar na parte inferior, de forma análoga, como nós já falamos, às anticâmaras da escada prova de fumaça. Nós vimos esse mesmo modelo de posicionamento de grelhas, já, como já comentamos, nas anticâmaras da escada prova de fumaça.
Muito importante saber diferenciar um subsolo, então, senhores. E aqui a gente vai falar o quê? Como são tratados os subsolos das edificações mediante o quê? O controle de fumaça, porque nós já comentamos anteriormente, né, nessa instrução, são ambientes onde a gente vai ter dificuldade realmente de retirar a fumaça em uma situação de sinistro. Você sabe identificar, então, o que é um subsolo e quais as exigências específicas para ele? A definição de subsolo ela vai estar, então, na NT3, que vai ser o quê? Pavimento situado abaixo do perfil do terreno. Não será considerado subsolo o pavimento que possui ventilação natural para o exterior, com área total superior a 0,006 metros quadrados para cada metro cúbico de ar do compartimento, e tiver sua laje de cobertura acima de 1,20 do terreno. Então, a gente vê aqui, senhores, que vai depender de dois fatores: da quantidade de aberturas e da altura da laje em relação ao terreno. Todos esses itens aqui eles são verificados onde? Durante a análise de projeto. É importante observar aqui que esses dois fatores, por exemplo, a gente coloca uma situação que é analisada pelo analista no projeto e na edificação, muitas vezes, pode ser que durante a construção, as aberturas elas não foram obedecidas. É um item muito importante para ser verificado. Por quê? Se você reduz a quantidade de aberturas nas fachadas, você vai estar alterando uma situação que foi colocada no projeto e muitas vezes foi descaracterizado aquele pavimento como subsolo por conta da quantidade de aberturas que ele apresentou no projeto, que durante a inspeção, muitas vezes, acaba não sendo possível executar daquela forma. Senhores, no subsolo, obrigatoriamente, para ser feito o controle de fumaça, vai ter o quê? A extração mecânica. As aberturas de introdução e extração de ar seguem o posicionamento já comentado anteriormente, ou seja, a extração de ar é feita na parte superior e as aberturas para a introdução de ar na parte inferior do pavimento. Na tabela 7, podemos verificar que em algumas situações é exigido somente exaustão em alguns ambientes, quando combinada com outros sistemas, como chuveiros automáticos, detecção e etc. Essa exaustão será diferente do controle de fumaça, onde é exigida a introdução também de ar. Esses itens destacados na imagem em amarelo e azul, eles mostram, então, a diferença das exigências que constam nessa tabela. Então, o quê? É a tabela 7 do anexo A. Dependendo da ocupação e da área daquela ocupação no subsolo, são colocadas algumas opções aqui de sistemas de segurança para ele. Quando é colocado somente a exaustão, essa exaustão ela pode ser feita o quê, então? De forma natural e de forma mecânica. Agora, se realmente a exigência for de controle de fumaça, aí a exaustão, obrigatoriamente, ela tem que ser feita o quê? De forma mecânica. Importante saber diferenciar essas duas exigências aqui, senhores. Uma questão também muito, muito boa de ser colocada em prova. Quando exigido somente a exaustão de ar, dessa forma, poderá ser feita também naturalmente, e não somente mecanicamente, como falado anteriormente, pois não se trata, novamente enfatizando, de um controle de fumaça, apenas exaustão de ar. Tem uma parte específica dentro da parte 6 da norma técnica 15, que ela vai falar sobre essa exaustão natural e exaustão mecânica como uma opção de sistema alternativo para extração de fumaça nos subsolos. Os estacionamentos também devem obedecer o quê? O Código de Obras do município. Na ausência de um, deve seguir o Código de Obras da capital goiana, né? Que obriga a ventilação mínima de 1/30 da área do pavimento. Caso não consiga fazer isso naturalmente, deverá ser feita o quê? A extração mecânica da fumaça dentro desses subsolos aqui. Aqui foi colocado para os senhores, então, o artigo 70, né, do Código de Obras do município de Goiânia. Se ele não conseguir obedecer o que essa proporção aqui naturalmente, a extração deve ser feita o quê? De forma mecânica. Parte 7, então, senhoras, da NT15, vai tratar especificamente sobre os átrios. O que são os átrios? São espaços abertos que interligam vários pavimentos. São essas aberturas aqui, ó, internas à edificação, que vão estar interligando pavimentos dentro da edificação. Essa interligação facilitará o quê? A propagação de fumaça no interior, de forma que a norma dispensa uma atenção especial a esse tipo de construção que possui essas aberturas. Um exemplo bom para mostrar isso aqui, os senhores devem lembrar, no Shopping Flamboyant, aqui em Goiânia, a gente possui um átrio em uma das partes lá da expansão. É o que? Realmente essa comunicação interna aqui dos pavimentos.
Vamos, então, classificar os átrios. Os átrios, quanto ao tipo de cobertura, ele pode ser o quê? Átrio ao ar livre, onde a parte superior dele ele é realmente totalmente aberta, como mostra o quê? Nessa figura 29 da parte 7 da NT15. Quanto às laterais, os átrios podem ser o quê? Abertos ou fechados. Os átrios fechados podem ser de dois tipos ainda, como na figura 31, com fechamento direto no próprio átrio, ou na figura 32, com a circulação comum e o fechamento após esse corredor de circulação nos pavimentos. Esses aqui são, então, exemplos de átrios com as laterais fechadas, e esse é um exemplo de átrio com a lateral aberta. Quanto ao seu formato, os átrios podem ser padronizados ou não padronizados. Qual que vai ser a diferença para definir isso? O formato da parte interior do átrio. Se a gente conseguir colocar um cilindro regular, de forma que todas as faces laterais do átrio elas estejam faceando esse cilindro imaginário aqui, né? Esse átrio, então, é considerado o quê? Um átrio padronizado. Quais serão as áreas protegidas, então, quando houver átrio? Vamos ver de acordo com a altura e ocupação no anexo A da NT15. Aquela mesma tabela que nós já vimos anteriormente, quando a edificação tiver átrio, de acordo com a ocupação, a gente vai olhar o quê? Essa coluna dos átrios e ver qual área tem que ser protegida. No caso aqui, vamos colocar um exemplo aqui de um hotel residencial que tenha átrio. A gente vai ter que proteger, então, o quê? Os átrios, os corredores, as áreas adjacentes aos corredores e quais são as partes da norma que a gente tem que consultar para poder fazer realmente a observação dessa edificação. A parte 1, 2, 7 e 8 da norma técnica 15. Como então que fazemos o controle de fumaça nos átrios? Primeiramente, é exigido que o isolamento da metade superior do átrio por vidro para-chamas, cortina automatizada para-chamas ou outro elemento para-chamas devidamente regulamentado. Baseado nos princípios anteriores, aberturas para extrair a fumaça naturais ou mecânicas, introdução de ar limpo dentro dessa edificação serão obrigatórios para fazer, então, o quê? A retirada da fumaça e o controle de fumaça desse átrio. Alternativamente ao fechamento da metade superior, também é possível fazer o quê? O aumento da pressão mecânica nos pavimentos da metade superior do átrio através de motoventiladores. Novamente, o princípio do aumento de pressão nas áreas adjacentes à protegida, ele é aplicado. Como que isso é feito, então? Se tem um princípio de incêndio nessa edificação, vai haver um sistema de detecção que vai estar acionando o sistema de controle de fumaça. Da metade para cima dos pavimentos em contato com esse átrio, vai aumentar a pressão lateral nos ambientes que têm contato com o átrio, de forma que o quê? A fumaça que esteja entrando no átrio, ela não vai conseguir entrar por causa do aumento de pressão aqui. A gente vai estar insuflando o ar dentro desses pavimentos para fazer o quê? Empurrar a fumaça para as aberturas que são localizadas na parte superior do átrio para fazer a extração de fumaça. Então, a gente vai estar fazendo o quê? A introdução de ar mecânica aqui e a extração de ar vai ser feita o quê? De forma natural ou mecânica na parte superior do átrio. Lembrando que essa introdução mecânica aqui, ela não é feita para o controle de fumaça efetivamente. Ela é feita para aumentar a pressão e fazer o quê? A proteção desses pavimentos. A introdução de ar ela vai ser feita o dimensionamento, ela pode ser feita natural pelos pavimentos inferiores aqui. Agora, se essa introdução de ar aqui que você faz para aumentar a pressão dos pavimentos superiores, ela tem uma vazão muito grande, que você não consegue fazer extração natural, aí obrigatoriamente a gente vai ter que fazer o quê? A extração de ar mecânica. Proteção da circulação nos átrios fechados é feita através das barreiras de fumaça, protegendo temporariamente o átrio e introdução de bocas de extração. Com isso, são garantidas áreas de acomodação para a extração da fumaça. O átrio ficaria, então, aqui, esse aqui é um exemplo desses corredores que são localizados diretamente na abertura do átrio. Como que a gente faz a proteção, então, dessa circulação? A gente coloca o quê? As barreiras de fumaça nessa parte superior. A fumaça nos pavimentos, então, ela vai estar sendo o quê? Armazenada nessa parte superior desses corredores e são instaladas bocas de extração de fumaça para proteger o quê? Para criar um volume de segurança para a extração dessa fumaça antes da fumaça atingir o quê?
a abertura do átrio. Nas áreas adjacentes ao átrio, são verificados os riscos específicos conforme a ocupação. O dimensionamento é feito pela parte 4 ou 5, a critério do projetista, se vai ser feito o quê? De forma natural ou mecânica. Quais são essas áreas adjacentes, então? No exemplo ali que nós vimos anteriormente do Shopping Flamboyant, vão ser o quê? As lojas que estão no pavimento. Deve ser feito o quê? Uma observação quanto à proteção da introdução de fumaça nesses pavimentos. A parte 8 dos aspectos de segurança, ela vai definir o quê? Os métodos para o teste do sistema. Toda a documentação de teste e componentes dos sistemas devem estar disponíveis na inspeção. Isso aqui, senhores, tem que estar disponível realmente para o vistoriador fazer a verificação durante a inspeção. E é aquele tipo de situação, você chega lá e coloca o responsável pela edificação para executar o teste do sistema. A gente não tem que chegar lá e ligar o motoventilador, ligar o exaustor, tem que realmente pedir que o responsável coloque o sistema para funcionar e, de acordo com os parâmetros que nós vimos aqui da NP15, a gente vai fazer a avaliação se o sistema está sendo efetivo ou não. Lembrando também, um fator importante para verificar vai ser o quê? A medida das grelhas, posicionamento das grelhas, a vazão dos motoventiladores, a vazão dos exaustores também, são primordiais durante a inspeção. Durante a vistoria, temos então que verificar o correto funcionamento dos sistemas, a introdução e extração de ar, verificação das vazões dos motoventiladores, conforme descrito no projeto aprovado, e também as medidas e posicionamentos das grelhas do sistema, além do devido recolhimento da RT do responsável pela instalação ou manutenção do sistema de controle de fumaça. Chegamos então ao término da aula 2. Nessa instrução, falamos sobre a parte 4, controle de fumaça natural nas demais ocupações, que não sejam, então, as indústrias e depósitos. A parte 5, controle de fumaça mecânico nas edificações. A parte 6, controle de fumaça nas rotas de fuga. Encerramos com a parte 8, sobre os aspectos de segurança. Com isso, encerramos o nosso conteúdo referente à norma técnica 15, controle de fumaça nas edificações. Muito obrigado a todos e bons estudos.